Então, olha o que diz no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 40. Ao voltar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que um homem chamado Jairo, que era chefe de sinagoga, prostrando aos seus pés, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Você vê que a palavra já nos traz aqui 2 detalhes. O primeiro detalhe é uma multidão esperando Jesus chegar para o recebê-lo. E o segundo detalhe é que um chefe de sinagoga chamado Jairo veio até Jesus, se jogou aos seus pés, suplicando que Jesus fosse à sua casa para curar sua filha. Quer dizer, um chefe de sinagoga, uma pessoa de posição, chega no meio daquela multidão e se joga aos pés de Jesus, suplicando o seu favor. E você tem noção disso? Imagine essa cena acontecendo. Um chefe de sinagoga se jogando aos pés de Jesus dizendo: eu te suplico, vai lá em casa, por favor. Eu tenho uma filha de uns 12 anos que está morrendo. Eu não sei se você sabe, mas no passado as sinagogas eram um lugar de orações, era um lugar de leitura da palavra, era um lugar onde se meditava nos ensinamentos bíblicos. As pessoas iam ali para ouvir, as pessoas iam ali para aprender sobre a palavra. E os mestres dela, os que ali ensinavam, eram chamados de rabino. E Jairo não era qualquer um. Jairo não era mais um rabino ali no meio de muitos, ele era o chefe. E sendo o chefe da sinagoga, tinha um certo peso sobre ele. Ele não era um subordinado ou um dos subordinados. Pelo contrário, rabinos que ensinavam ali é que eram subordinados a ele, porque ele era o chefe. Então ele carregava o peso de uma responsabilidade diante de todos ali naquele lugar. Pensa numa pessoa com uma grande responsabilidade em qualquer denominação. Pensou? Jairo era essa pessoa. Eu vou usar o exemplo de um bispo. O bispo, além da responsabilidade diante das pessoas que frequentam a sua igreja, ele tem responsabilidades com aqueles que também estão abaixo dele. E por ele ser o chefe, ele tem responsabilidade com outros bispos, com outros pastores, com obreiros, com membros, com todos ali. E essa era a condição de Jairo naquela sinagoga. Por ele ser o chefe, todos ali olhavam para ele. E ele sabia que todos iriam olhar para ele tomando aquela atitude. Por conta da responsabilidade dele, isso ia acontecer. E é aqui que está o detalhe, é aqui que está o segredo. Jairo não se importou com isso, Jairo não se importou com o título dele, Jairo não se importou com a multidão ou com o que a multidão ia pensar a seu respeito. Jairo não se importou com nada, nem com os rabinos subordinados a ele, caso houvesse algum ali presente, vendo ele se jogando aos pés de Jesus. Jairo não se importou com absolutamente nada, ele não olhou para o título de chefe que ele carregava, porque é isso que acontece na maioria das vezes. O título que a pessoa carrega traz o orgulho, que tenta fazer a pessoa sentir vergonha de tomar certas decisões, principalmente decisões como essa que Jairo tomou em público, decisões de assumir a sua fé em Jesus, decisões de se lançar aos pés de Jesus por causa de um propósito. O orgulho espiritual acaba atrapalhando muitos de terem suas questões resolvidas, porque muitas das vezes é necessário termos que deixar de lado nossas posições de chefe ou os nossos títulos de alguma coisa dentro da igreja, para assumirmos a condição que realmente temos diante de Jesus, porque diante de Jesus não temos títulos disso ou daquilo. Diante de Jesus nós não somos nada, não temos posição nenhuma. Diante de Jesus, o único título que temos e que verdadeiramente importa é o de sermos servos dele, amém? E muitas das vezes nem de servo, mas de alma, que precisa do seu Salvador. E o orgulho faz isso, faz a pessoa olhar para o seu título e não se colocar na condição que teria que se colocar diante de Jesus. Você quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo na Bíblia a respeito disso? No livro de João, no capítulo 3, fala de um rabino chamado Nicodemos, que também foi a Jesus, só que diferente de Jairo, que foi de dia e no meio de uma multidão e se jogou aos pés de Jesus, Nicodemos foi à noite, quando Jesus
estava sozinho, foi na surdina, na calada da noite. E eu te pergunto por quê? Porque era rabino. E por ser rabino, o que iriam pensar dele? E é sobre isso. Olha o que o título e o peso da responsabilidade levou Nicodemos a ter que fazer. Olha o que o apego a títulos tem levado muitos a fazer. Olha a diferença no comportamento de um para o outro. Enquanto Nicodemos, sendo um rabino, foi na surdina e na calada da noite, talvez por vergonha ou medo de reprovação das pessoas, Jairo, sendo chefe de sinagoga, foi de dia, sem olhar para a multidão, sem olhar para o peso da sua responsabilidade de chefe, sem ter medo de reprovação. E eu te pergunto, quem você tem sido? Como que se chama esse comportamento? Qual o nome dessa atitude de Nicodemos? O nome disso é orgulho, é colocar o título na frente, é se preocupar mais com o que as pessoas vão pensar ao meu respeito do que o que Deus vai pensar de mim. O nome disso é achar que a minha função é maior que o fundador do universo. O nome disso é achar que o que eu faço é mais importante do que quem eu sou para Deus. O nome disso é querer ter a aprovação de pessoas que não têm o poder para salvar a minha alma. Como é que eu vou colocar a minha função na frente da salvação? Mas é o que muitos têm feito, por medo de perder uma função, por medo de represálias, por medo de reprovação. Muitos preferem ficar sem ter a salvação e continuar com títulos. Muitos não se colocam na presença de Jesus da maneira que deveriam se colocar, porque erram como chefes, erram como rabinos e não querem, caso seja necessário para serem salvos, perder sua posição. E está errado. Isso é o que mais tem atrapalhado as pessoas nos dias de hoje. A pessoa, ela se prende mais aos títulos, aos cargos, do que qualquer outra coisa. Ou quando não, se prendem a uma reputação que para Jesus não quer dizer absolutamente nada. Porque o cargo dela, para ela, é o mais importante. O título, para ela, tem mais valor do que a vida espiritual. A reputação vale mais do que quem realmente ela é. O caráter tem tido cada vez menos valor nos dias de hoje. Para quê eu ir lá na frente do altar para me arrepender? Para quê eu confessar meu pecado? Tá doido? Eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou um membro antigo. O que os mais novos vão pensar se me ver? Então, olhe bem a diferença de um para o outro. Enquanto Nicodemos olhou para a posição que de repente ele teria que perder para seguir Jesus, porque ele teria que deixar de ser rabino para se tornar discípulo. Porque é assim. Muitas das vezes temos que descer para subir. Muitas das vezes temos que deixar de sermos senhor de si para sermos servos de Cristo. Enquanto Nicodemos se preocupou com a sua reputação e que alguém poderia vê-lo, Jairo aqui não olhou para nada. Jairo não se preocupou com ninguém, simplesmente pegou, se prostrou diante de Jesus, suplicando a cura da sua filha. Jairo tinha um pedido, Jairo tinha um propósito e estava diante de quem podia atendê-lo e não iria perder ou deixar passar essa oportunidade. Não seria o seu título que iria impedir, não seria o peso da sua responsabilidade. Jairo quebrou o orgulho, deixou de lado a função, deixou de lado a posição, deixou de lado a reputação, quebrou aquilo que já tinha atrapalhado ele uma vez, porque Jesus já tinha ido na sinagoga dele ensinar, inclusive dentro da sinagoga já tinha curado um homem com uma das mãos ressequida e a filha dele já estava doente. Olha o orgulho, ele já tinha tido essa oportunidade antes, mas tinham pessoas ali, ele perdeu a oportunidade por conta de orgulho, só que dessa vez, só que agora, com a piora da sua filha, que estava para morrer, ele não ia deixar essa oportunidade passar mais uma vez, porque poderia ser a última, porque tem oportunidades que são únicas e não voltam mais. Você quer ver um exemplo? Tem um vídeo no YouTube sobre uma repórter que podia ter se tornado a repórter mais rica do mundo quando ela entrevistou o Bill Gates. Ela perguntou para o Bill Gates qual é o segredo de você ser um dos homens mais ricos do mundo. Ele deu um cheque em branco na mão dela e disse: coloca qualquer valor. Ela ficou constrangida e disse que não faria. Ele tomou o cheque da mão dela, rasgou e disse:
O meu segredo é esse, é que quando eu estou diante das oportunidades, eu sei aproveitá-las. E você deixou de se tornar a repórter mais rica do mundo. E quantas das vezes a pessoa, por conta de um orgulho e também por estar apegada a certas coisas, como cargos, perdem oportunidades com Deus, oportunidades de mudar qualquer situação na sua vida, tal como essa repórter, tal como Nicodemos. Nicodemos teve a oportunidade de estar diante do Senhor Jesus, diante daquele que poderia fazê-lo nascer de novo, ver o reino de Deus, diante daquele que poderia fazê-lo nascer do Espírito Santo para entrar no reino, mas não soube aproveitar. Foi até Jesus vestido de um orgulho, foi até Jesus vestido de vergonha, foi à noite, preocupado com o que iriam pensar dele, preocupado com o título de rabino, mas Jairo dessa vez não. Já tinha perdido uma oportunidade e não iria perder essa agora. E mesmo sendo chefe, com toda aquela multidão ali, que talvez frequentava até as ministrações dele na sinagoga que ele chefiava, ele pega e se joga aos pés de Jesus, amém? Ele não olhou para nada, ele assumiu a condição de servo, ele assumiu a condição de alma, ele assumiu a condição de impotência diante daquilo que ele estava passando em relação à sua filha e se jogou com uma única coisa na sua mente e no seu coração: minha filha está morrendo. Senhor, eu sou impotente diante dessa situação, mas sei que o Senhor é poderoso para isso, e o título que eu tenho, a posição que eu ocupo, o conhecimento que eu tenho até da tua palavra não foi e não é capaz de resolver essa situação. Tô nem aí se eu sou chefe, tô nem aí para vergonha, tô nem aí para multidão, e nada vai me atrapalhar, amém? É a minha filha que está morrendo. Eu estou diante de mais essa oportunidade que pode ser a única e eu não vou deixar passar. E essa tem que ser a sua fé. Uma vez você estando diante de Jesus, não importando a situação, se coloque na condição de servo, se coloque na condição de alma, deixe de lado títulos. Nicodemos tinha que se colocar na condição de alma diante de Jesus e não se colocou. E Jairo entendeu a condição que ele tinha que se colocar e fez diferente dessa vez. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Com Jairo era a filha que estava morrendo e precisava de cura. E com você? Talvez no seu caso também seja uma cura física, seja de você ou de alguém, ou talvez não se trate de uma cura física, mas de uma cura espiritual. E ao invés de filho ou filha, a cura que você precisa é na sua alma. O seu orgulho está matando a sua alma se encontra na mesma situação da filha de Jairo, a sua vida espiritual se encontra como a filha de Jairo, morrendo. Só que por você ter uma posição ou você ter um título, quer seja de obreiro, pastor, bispo, membro antigo, o orgulho impede de você se colocar na condição de servo de alma aos pés de Jesus. Vou repetir. Você vê que hoje tem pessoas que ela tem mais medo de perder um título, um cargo, reputação, do que a própria salvação. O orgulho e o apego aos cargos hoje tem sido o maior vilão na vida de muitos. Isso vem matando a vida espiritual de muita gente dentro da igreja e fora da igreja. A preocupação com reputação. Mas eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou obreiro. Não. Antes disso você é a alma. Antes de ser rabino, Nicodemos era a alma. Antes de Jairo ser chefe de sinagoga, ele era a alma. Por isso que o que mais tem hoje são rabinos como Nicodemos, sem nascer de Deus e sem nascer do Espírito Santo. Pessoas com títulos, mas sem a salvação, sem a presença de Deus, sem estarem dentro do reino, com títulos, mas sem ter seus problemas resolvidos, porque coloca a função acima do Criador, acima do fundador do universo. Pessoas que colocam o que fazem como algo mais importante do que elas são para Deus. Se Jairo fosse olhar para sua posição de chefe e fosse pelo mesmo caminho de Nicodemos, ele iria perder a sua filha, assim como muitos têm ido pelo caminho de Nicodemos e vem perdendo a salvação. Vou falar mais uma vez, tem oportunidades na nossa vida que são únicas. Quer ver só? Me mostra na Bíblia, onde está escrito que depois que Nicodemos esteve com Jesus naquela noite, ele se encontrou com ele novamente. Não mostra. Ele teve somente aquela oportunidade.
Então, se você está tendo a oportunidade de estar diante de Jesus, aproveita, se joga, ela pode ser única, amém? Continuando no versículo 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Olha só a situação, além de toda aquela multidão, alguém da própria casa dele, agora vendo ele de joelho, jogado aos pés de Jesus e implorando que fosse na casa para curar a filha. Olha aqui quantos detalhes. Olha quantas coisas nos mostram a diferença entre Jairo e Nicodemos. Enquanto Nicodemos fez tudo às escondidas, Jairo fez tudo às claras, não olhou para nada. E agora um conhecido vendo ele naquela situação. Então, não se importe com títulos, não se importe com pessoas, seja quem for. Ainda que na multidão tenha pessoas que frequentam a mesma sinagoga que você, ainda que você esteja perto de pessoas conhecidas, não tenha vergonha de assumir a sua fé, não seja orgulhoso a ponto de deixar passar as oportunidades, principalmente no que diz respeito a nascer de Deus. Se você está diante de Jesus, oportunidade que pode ser única, não despreza. Continuando, sua filha está morta, não incomode mais o mestre. Quer dizer, demorou demais, Jairo. Era para você ter aproveitado aquela primeira oportunidade lá na sinagoga. Por mais que a gente vê aqui tudo que Jairo fez, não olhar para título, não olhar para a multidão, não se importar se era de dia, não se importar com quem veio da casa dele falar com ele, quando ele decidiu ir, já estava em cima. Então cuidado, não fique perdendo tempo lutando e relutando contra orgulho, contra vergonha, contra pensamentos que impedem de você ir a Jesus. Não perca tempo lutando contra pensamentos desse tipo: o que vão pensar de mim? Eu vou passar vergonha. Porque muitas das vezes quando a pessoa pensa em ir já é tarde. Muitos querem deixar para decidir quando já está para morrer, quando já não dá mais para restaurar a vida espiritual da pessoa, quando a comunhão da pessoa já está para se perder de vez. Perde tempo não. Então cuidado com essas vozes, cuidado com esses pensamentos que dizem que você tem posição e vão olhar para você, que multidão vai te julgar, que rabino A, B, C vai julgar você também. Tem gente que te conhece, vai julgar você, porque quem falou que não dava mais e para não incomodar mais o mestre, foi gente da própria casa. Então cuidado, seja orgulho, seja título, seja pensamento ou até mesmo pessoas vindo contra a decisão certa que você tem que tomar. Não dê ouvidos. Você vê que até então Jesus não tinha falado nada com ele. Ele pediu para Jesus ir na sua casa. Jesus não disse que sim nem que não, simplesmente ficou calado seguindo o seu caminho. Jesus não falou nada, mesmo sabendo que era uma criança de 12 anos, continuou seguindo. No meio do caminho, uma mulher toca nele e é curada. Jesus, que não parou para dar atenção para Jairo, do nada para. Alguém me tocou. E Jairo não tocou? Quando se jogou aos pés dele, Pedro: mestre, multidão te aperta e você diz: alguém me tocou. Jesus: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Você vê que Jesus não falou com ele, mas parou para falar com Pedro, parou para falar com ela. Ela contou toda a história que ela já vinha sofrendo há 12 anos com uma hemorragia e que já tinha gastado quase todo o seu sustento. Imagine Jairo ouvindo ela contar a história dela e ela falar 12 anos. Imagine Jairo ouvindo a palavra 12 anos. Ele pensando: poxa, é a idade da minha filha e ele não me responde, ele não fala comigo, ele não tem nada para dizer para mim. Eu cheguei primeiro, curou ela e comigo nem quer falar. Mas Jesus, quando ouviu que vieram falar para ele: tua filha está morta, não incomode mais o mestre, Jesus vira e fala com ele. Amém? Ou você achou que Jesus não viu tudo o que ele fez? Ou você achou que Jesus não viu ele quebrando o orgulho quando ele se jogou aos pés diante daquela multidão toda? Entenda, no seu propósito, Deus tem propósito para outras pessoas. No seu processo, Deus vai curar outras pessoas também, porque a palavra só vem na hora certa, amém? E quando vem para trazer vida, diga graças a Deus. A palavra para Jairo até demorou, mas trouxe vida, ressurreição. Se viesse na hora, era cura, mas se demorar, é ressurreição. Então, se essa palavra veio na hora que você estava precisando, seja livre, seja curado. E se demorou para chegar até você, mas chegou, em nome de Jesus, receba a vida. Diz assim no versículo 50, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Amém? Sua alma vai ser salva, sua vida espiritual vai ser salva. E Jesus foi na casa dele. Para finalizar, versículo 54, entretanto,
Ele, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e imediatamente se levantou. Amém? Jesus quer curar você como curou a filha de Jairo. Jesus quer salvar você como salvou a filha de Jairo. Jesus quer levantar você como levantou a filha de Jairo. Jesus quer que o espírito volte a você como ele voltou para a filha de Jairo. Então, não se apegue aos títulos. Jesus quer ressuscitar o que talvez tenha morrido por conta da demora em reconhecê-lo ou por conta de um orgulho. Então, não olhe para nada, não olhe para a multidão. Quebre esse orgulho. O orgulho espiritual mata. Esquece quem você é, quem você já foi. Deus vai curar sua alma. E como Jairo, talvez você estava pensando assim: tanta demora para falar comigo, tá curando tantas pessoas que veio depois de mim e a minha vez não chega. Eu tô aqui quebrando o meu orgulho. Ei, chegou tua hora, chegou tua vez. Da mesma forma que ele falou com Jairo, ele fala com você: não temas, crê somente, ela será salva. Então creia. Não importa se você está na condição de Jairo, de Nicodemos, ou até mesmo na condição da filha dele, talvez morto espiritualmente. Se coloque como alma que precisa de salvação. Se coloque como um servo que precisa do seu Senhor. E da mesma forma que ele falou com a menina, ele fala com você. Olha para sua mão aí, tá vendo a sua mão? Ele te toma por ela. E assim como ele falou com a filha de Jairo, ele fala contigo: Senhor, senhora, menino, menina, levanta-te. E ele levanta você. Quantos Jairo já não tiveram as suas filhas mortas? Quantas das vezes já não fomos Jairo, demorando por perder tempo lutando contra o orgulho? Preferimos títulos do que nascer de Deus e do Espírito Santo. Para concluir, cuidado com os títulos, porque dependendo da situação, eles só nos atrapalham, amém? O mais importante não é o que fazemos, mas é quem somos. E diante dessa ou de qualquer oportunidade de estar diante de Jesus, se coloque aos pés dele. Ele vai falar com você, ele vai resolver toda e qualquer situação que você estiver passando. Não seja Nicodemos, seja Jairo, mas com um detalhe: não se demore, tá bom? Porque tem oportunidades que são únicas. Olha, que Deus abençoe você grandemente. Em nome de Jesus, fique na fé.